Olá, galera. Vamos aqui fazer a correção dos exercícios de função exponencial. A primeira questão: a quantidade de bactérias de uma cultura evolui de acordo com a função QT igual K vezes 1,5 elevado a T, sendo T o tempo em horas. Para fazer o experimento, havia inicialmente um total de 1.200 bactérias, mas eram necessárias no mínimo 6.075 bactérias. O tempo mínimo de espera para conseguir a quantidade desejada na amostra é de... Ele me deu uma fórmula, me deu uma quantidade inicial e uma quantidade que eu preciso. Então, vou pegar a fórmula. A quantidade que eu preciso tem que ser no mínimo 6.075. Então, pode ser maior. Então, a quantidade tem que ser 6 maior ou igual a 6.075. Eu vou substituir. O que é QT? É K vezes 1,5 elevado a T. E o que é o K? K é a quantidade inicial, 1.200. Então, vai ficar assim, ó, 1.200 vezes 1,5 elevado a T tem que ser maior ou igual a 6.075. Esses 1.200 passa para o segundo membro dividindo, dessa forma. Aí eu vou simplificar. E esse 1,5 aqui eu vou transformar em fração. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 1,5 em fração é 15 sobre 10. Simplificando aqui, 15 e 10 por 5, vai ficar 3 sobre 2 elevado a t. E simplificando 6.075 e 1.200, dá para dividir por 75. Aqui você vai, se você não conseguir enxergar que dá para dividir por 75 direto, você vai dividir por 5, depois por 5, depois por 3. Vou achar 81 sobre 16. 81 sobre 16, eu vou transformar isso aqui em uma potência, da seguinte forma: 3 meios elevado a 4. Fatório 81, fatório 16, vai dar 3 elevado a 4, 81, 2 elevado a 4, 16. Bases iguais, a gente cancela. Então, T tem que ser maior ou igual a 4. Então, eu preciso de, no mínimo, 4 horas. Pelo menos 4 horas. Questão C. Questão 2. Chamamos de tempo de meia-vida uma substância radioativa ao tempo que se passa para que a quantidade de substância se reduza à metade. O de meia-vida do Césio 137 é de aproximadamente 30 anos. Quer dizer, a cada 30 anos cai pela metade. Ou seja, a cada 30 anos, a quantidade de Césio 137 que temos em uma amostra da substância se reduzirá à metade, já que a outra metade irá se transformar em outra substância não radioativa, que no caso será o bário 137. Uma certa amostra de Césio 137 possui inicialmente 20 gramas. Qual a função que relaciona a quantidade Q em gramas restante de Césio 137 após T anos? Então é o seguinte: a quantidade de Césio depende do tempo. E isso vai ser igual à quantidade inicial vezes meio. Por que meio? Porque está dividido por 2 a quantidade. A cada 30 anos eu divido por 2. Elevado a tempo dividido por período. O tempo é o total em anos. E o período é quanto tempo para cair pela metade. Esse P aqui, então, é 30. Vamos substituir. No lugar de P, 30. Agora, olha aqui. Nas nossas opções, não tem esta opção QT é igual a Q0 vezes 1 meio elevado a T sobre 30. Mas eu posso inverter aqui, ó. Quando eu inverto a base, eu vou mudar o sinal do expoente. Então, vai ficar assim, ó. QT é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 30. E esse Q0 é a quantidade inicial. E a quantidade inicial que eu tenho é 20 gramas. Portanto, a resposta correta é a letra B. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão VT é igual a 1.000 vezes 2 elevado a 0,0625 vezes T fornece uma boa aproximação do valor em função do tempo. Desde o início da aplicação.
depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará? Então é o seguinte, eu tenho a fórmula e falou e quer saber o tempo para o valor dobrar. Então, se eu comecei com 1.000, o dobro é 2.000. Então, o valor final, 2.000. Passo o 1.000 dividindo, vai ficar 2.000 dividido por 1.000, igual 2 elevado. Esse número decimal eu vou transformar em fração. 0,0625 vai ficar 625 sobre 10.000. 2.000 dividido por 1.000, 2 elevado a 1, é igual. Esse 625 sobre 10.000 eu vou fatorar. Tá? Aqui vai dividir por 5, depois por 5, assim por diante. Tá? Eu vou achar que é 1 sobre 16. T. Bases iguais, cancela. Ficou 1 é igual a 1/16 T. O 16 que está dividindo passa multiplicando, então o tempo é igual a 16 anos. Letra C. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos haverá metade do carbono 14 que existia quando estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Aqui me deu a fórmula. QT é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730. Em QT é o tempo medido em ano, QT é a quantidade de carbono 14 medido no instante T e T0, e a quantidade de carbono no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 existente. Na tabela temos esses valores, juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Então, fóssil 1, a quantidade inicial era 128, atualmente 32. O fóssil 2, 256, atualmente 8. Fóssil 3, 512, atualmente 64. O quarto, 1024, atualmente 512. E o fóssil 5, 2048, atualmente 128. Então, vou pegar esses valores e substituir na fórmula. Então, fóssil 1. Essa é a fórmula. Quantidade atual, 32. Então, vou colocar 32. Quantidade inicial, 128. Só substituir, então. O 128 passa dividindo. Vai ficar 32 dividido por 128. Vou fatorar o 32 e o 128. Eu vou encontrar 1/4. Essa divisão, aliás. 1/4 eu posso escrever dessa forma. 1/4 elevado a 2. Desculpa, 1/2 elevado a 2. Porque 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4. Aqui as minhas bases não são iguais, mas eu posso inverter uma delas. Tá? Invertendo aqui esse 2, fica meio, eu vou mudar o sinal do expoente. Agora as bases são iguais, a gente cancela as bases. Sobrou que 2 é igual a T sobre 5.730. 5.730 passa multiplicando. Então, teremos que a idade do fóssil 1 é de 11.460 anos. Aqui é a idade. E esse processo a gente repete para os outros 5 fósseis. Então, fóssil 2, a gente vai repetir o mesmo processo, colocando 8 na quantidade final e 256 na quantidade inicial. Fazendo os cálculos, vamos encontrar 28.650 anos. O fóssil 3, a mesma coisa, colocando 64 na quantidade final e 512 na quantidade inicial. Fazemos os cálculos como fizemos no fóssil 1 e vamos encontrar 17.190 anos. E vamos repetir o processo para o fóssil 4 e para o fóssil 5. E vamos encontrar, respectivamente, 5.730 anos e 22.920 anos. Portanto, o fóssil mais antigo é o fóssil 2.
Opção B. Outra forma mais simples para resolver essa questão é da seguinte forma. O fóssil 1, esse animal vivo, esse organismo vivo, tem 128. Atualmente tem 32. Então, quer dizer, dividiu por 2, 64. Divide por 2 de novo, 32. Chegou onde que eu quero. Então, houve 2 períodos. E cada período é 5.730. Então, é só multiplicar 2 por 5.730. Faz o mesmo processo para o fóssil 2. Ele vivo 256. Divide por 2, 128. Por 2 novamente, 64. Por 2 novamente, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Pronto, chegou a quantidade atual. Então, houve 1, 2, 3, 4, 5. 5 períodos de 5.730. 28.650. Fóssil 3, mesmo processo. 512, divide por 2, 256. Divide por 2, 128. Divide por 2, 64. Então, houve 3 períodos de 5.730. Então, eu encontro a idade desse fóssil. Fóssil 4, 1024. Divide por 2, 512. Então, houve apenas um período de meia-vida. Então, esse fóssil tem 5.730 anos. E o fóssil 5, 2048, divide por 2, 1024. Divide por 2 novamente, 512. Divide por 2 novamente, 256. Divide por 2, 128. Então, houve aqui 1, 2, 3, 4 períodos de 5.730 anos. Então, eu encontro a idade de todos os fósseis. Novamente, a questão correta é o fóssil 2. Lógico, né? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que método tomar, teve que calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, observa-se a fórmula para a população. PT é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em hora e PT é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será. Então, aqui, uma análise na fórmula, nós vemos que estamos multiplicando por 2 e o expoente é positivo. Então, essa população está aumentando. Com isso, nós já descartamos a letra A, a letra B e a letra C. Sobraram letra D e letra E, só com a análise da fórmula. Outra questão que nós temos que nos preocupar, tomar bastante cuidado, é com as unidades. Diz que o tempo está em hora e a pergunta está em minutos. Eu não posso pegar simplesmente 20 minutos e colocar no lugar do tempo, porque tempo é hora. Se eu colocar 20 no lugar do T, eu estou calculando a população para 20 horas. Então, como vai ficar? Nós fazemos da seguinte forma. Vamos voltar. Está aqui a fórmula. PT é igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Então, o que eu tenho que colocar no lugar do t se eu não posso colocar 20? Porque aí é 20 horas. Eu vou fazer o seguinte. 20 minutos para 60 minutos, pois a hora tem 60 minutos. Quanto que 20 minutos representa de 60 minutos? 1/3. Então, no lugar do t, eu vou colocar 1/3. Vai ficar dessa forma. PT é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3 vai dar 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. 40 vezes 2 elevado a 1 vai dar 80. Então, se eu tinha inicialmente 40.000 bactérias e agora eu tenho 80.000, dobrou. Portanto, a resposta correta é a letra D. Ok? Até a próxima atividade, galera.